A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão, eu sou Jorge Schemberg e a partir de agora pela Central TV Brasil, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Amigos e irmãos, quando escutamos as pessoas falarem que a política brasileira não é para amadores, ficamos sempre a imaginar alguma coisa. E absurdos e mais absurdos são relatados todo dia. E o mais triste de tudo isso é que não encontramos na justiça brasileira a mão pesada da lei para punir os ladrões do povo. O que vou te apresentar agora, irmão, nesse espaço, dentro desse comentário, parece fora de qualquer realidade, fora de qualquer propósito. Portanto, é um absurdo. E nós sabemos hoje de muitas coisas que nos revoltam na política brasileira. A gente fica sabendo graças aos serviços gratuitos que a internet passa a nos oferecer. Infelizmente, a grande maioria dos veículos de comunicação, como blogs, jornais, rádios e TV, não informam. Então, passo a te informar e peço sua atenção para saber disso aqui, ó. Sabemos que, em um passado bem curto, as estatais brasileiras nunca foram rentáveis. E agora, para o espanto maior, é saber por que isso acontecia. Gente, eu vou falar da Petrobras. Para você fazer ideia, lá na cidade de Vitória do Espírito Santo, a Petrobras construiu um prédio, um grande prédio, muito sofisticado. Até aí, nada de anormal, até aí tudo bem, certo? Sem problema algum. Agora vejam o que é roubar uma nação. Construir um grande prédio em um terreno alugado, que tem seu aluguel mensal o valor de R$1,5 milhão é algo muito estranho. E a administração do PT fez isso. Gente, isso aconteceu no governo do PT. E naquele período não apareceu nenhuma autoridade jurídica para contestar essa irresponsabilidade, esse roubo, que quer nos parecer um roubo legalizado, onde os ladrões sequer foram denunciados. Então hoje nós vemos um momento diferente. Nós passamos por um momento diferente. Muito diferente, porque no Brasil as estatais estão dando lucro. E o absurdo como esse que eu expus a você é extremamente revoltante. E há uma solução, existe uma fórmula para que isso não venha a acontecer mais. É isso mesmo. Há uma fórmula, há uma ação para que isso não volte a acontecer. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa cortar o mal pela raiz, na carne. Não vamos mais eleger políticos de carreira, políticos profissionais. Em hipótese alguma, vamos escolher estes trapalhões, esses ladrões do Brasil. Qualquer país sabe que político de carreira é um caos para a sociedade. Então você precisa votar em quem tem na sua conduta a honestidade, quem tem na sua conduta a transparência, quem tem na sua conduta o bem e quem seja, logicamente, de responsabilidade pública. Precisamos
Tirar porta fora os políticos de carreira. Você precisa votar em homens honestos. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O calor acumulado nos oceanos bateu novos recordes pelo 6º ano consecutivo. Mostra a pesquisa de dados até 2021, publicada na revista científica Advances in Atmospheric Science. Os 23 autores do trabalho, de 14 institutos de vários países, alertam que as temperaturas no mar bateram recorde pelo 6º ano consecutivo e lembram que são resultados do fim do 1º ano da década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, 2021-2030. É comum ouvirmos relatos de pessoas que se aposentaram ou que sequer foram informadas pelo INSS de que a aposentadoria foi confirmada e já recebem aqui ligações insistentes a qualquer hora do dia e também da noite de bancos e financeiras oferecendo empréstimos consignados, aqueles que são descontados direto na folha de pagamento. Mas uma lei criada na Assembleia Legislativa do Paraná acaba com estas práticas comerciais que mais geram reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. A insistência da oferta de crédito por parte de bancos e financeiras via telefone, o chamado marketing ativo, desde 2020 as instituições financeiras estão proibidas de ofertar e celebrar contratos de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas através de ligação telefônica. Com a sua reeleição ameaçada, o senador paranaense Álvaro Dias, político de carreira, um dos 3 políticos senadores invisíveis do Paraná, está se articulando para disputar a reeleição de 2 de outubro pelo Podemos. Detalhe, Álvaro Dias, Olhoviço Guimarães e também o senador Flávio Arnes, todos são integrantes do Podemos. E agora, o Álvaro Dias, o senador invisível, também busca opções para ter competitividade. E a fórmula que ele encontrou, está sendo adotada, é um truco eleitoral. Desta vez, parece ter dado para trás a tática e agora é tentar trazer o ex-deputado federal, professor Wilson Pickler, para disputar a chave do Palácio Iguaçu contra o favorito Carlos Massa Ratinho Júnior. Professor Pickler é candidato ao Senado e também pode ser uma opção para o lugar de Álvaro Dias, que está desgastado entre prefeitos, vereadores, lideranças municipais, deputados estaduais e deputados federais, além, logicamente, do mais importante, da população paranaense. O Jornal da Central Brasil TV volta já.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Sua Excelência, o xadrez. Hoje vamos conhecer um dos principais enxadristas brasileiros em atividade. O jovem Alexander Fier é tricampeão brasileiro e nessa última edição ele foi o vice-campeão empatado com Luiz Paulo Suppe em primeiro lugar. Alexander Fier, ele é nascido em Santa Catarina, mas ele se federou em xadrez pelo Paraná, aonde ele teve os seus primeiros resultados ainda em tenra idade. Vamos conhecer um pouquinho mais de Alexander Fier. Eu sou um grande mestre de xadrez, tricampeão brasileiro e, bom, morei por muito tempo em Curitiba, então me considero daqui. Como eu cresci aqui, eu comecei a jogar xadrez aqui, eu tenho memórias muito boas, tanto profissionalmente como, minha família, meus pais moram aqui também, então eu gosto muito da cidade, sempre que eu venho para o Brasil, eu visito Curitiba. Eu sou tricampeão brasileiro absoluto. Eu ganhei 5 Pan-Americanos de categoria, um vice-campeonato mundial também, sub-10. Além, ganhei a Copa Latino-Americana, vários torneios na Europa, Espanha, Bulgária. O xadrez é uma grande ferramenta pedagógica, ele ajuda muito no cálculo e na tomada de decisões. Então eu acho que, além de ser um esporte divertido, eu acho que ele é útil para todas as crianças e adultos que querem melhorar a capacidade mental também. Agradecemos a lhanesa de Alexander Fier, o nosso grande mestre, que esteve aqui participando do torneio aberto de xadrez de Curitiba, vencendo nas modalidades rápido e blitz. Parabéns, Fier, seja sempre bem-vindo, você que é um paranaense de coração. Os portos de Paranaguá e Antonina fecharam 2021 com movimentação de 57.520.000 toneladas de cargas, o maior volume de produtos importados e exportados já atingido pelos terminais paranaenses na história, em relação a 57.338.000 toneladas registradas em 2020. O aumento foi de 0,3%, não fosse a queda no embarque dos granéis sólidos de exportação, principalmente do milho, produto que sofreu quebra significativa em decorrência da estiagem durante o desenvolvimento da lavoura. O volume movimentado no ano passado poderia ter sido ainda maior, segundo o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, BR do Mar, informou a Secretaria-Geral da Presidência. A navegação de cabotagem tem como característica o transporte entre portos de um país e, até a sanção do projeto, apenas empresas brasileiras com navios próprios podiam operar no setor, reduzindo a competitividade do modal frente ao rodoviário. Enquanto algumas profissões deixaram de ser relevantes, com o passar dos anos, a área de tecnologia tem formado profissionais que se tornaram imprescindíveis para o crescimento de qualquer setor. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, o mercado de trabalho brasileiro precisa de 70 mil profissionais de tecnologia anualmente, mas só 46 mil se formam na área nesse período. A China planeja fazer dezenas de lançamentos de aeronaves rumo ao espaço neste ano,
consolidando sua posição de forte concorrente dos Estados Unidos na corrida espacial. A CASC, Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China, principal empresa associada ao Programa Espacial de Belém, planeja 40 lançamentos e 6 missões espaciais tripuladas, incluindo 2 espaçonaves Shenzhou, além da conclusão da Estação Espacial Chinesa, Taigong. As informações são do jornal South China Morning Post. Precisamos concluir totalmente várias tarefas aeroespaciais, garantir o sucesso total das principais missões de testes de voo e acelerar o desenvolvimento da China como uma potência espacial, afirmou o presidente da CASC, Yu Yansheng. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. O exercício de 2021 para Fomento Paraná em especial foi um exercício extraordinário. Nós conseguimos colocar na economia paranaense mais de 540 milhões em operações de crédito. A grande maioria das operações colocadas foi para atender o nosso público em especial, que é o empreendedor informal, o micro e o pequeno empresário, mas sem deixar de lado, e até uma carteira muito importante para a instituição, que é a carteira do setor público, onde contratamos mais de 400 milhões de reais, beneficiando mais de 100 prefeituras em obras de pavimentação urbana, de edificação de equipamentos públicos, de modernização energética a partir também de financiamento de painéis fotovoltaicos. Então foi um ano extraordinário, colocamos mais de 13.400 operações de crédito à disposição tanto do público privado como do público do próprio setor público. E fizemos alguns avanços, melhoramos bastante as nossas entregas, conseguimos a partir das nossas plataformas digital racionalizar, automatizar, simplificar as análises e as respostas de crédito também. Esse ganho faz com que a Fomento Paraná caminhe para se tornar isso que a gente deseja. É assim que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior vem oferecendo como diretriz da Fomento Paraná, fazendo a Fomento Paraná como referência principalmente ao empreendedor privado aqui do nosso estado. Um homem de 57 anos de Maryland, nos Estados Unidos, está passando bem após uma intervenção cirúrgica aonde foi feito um transplante de coração. Do quê? De porco, geneticamente modificado, em uma cirurgia de transplante de coração, informou a Escola de Medicina da Universidade de Maryland em um comunicado à imprensa. David Bennett tinha uma doença cardíaca terminal e o órgão do animal era a única opção disponível atualmente. E de acordo com o comunicado, Bennett foi considerado inelegível para um tratamento de coração convencional ou uma bomba de coração artificial para revisões de seus registros. Portanto, após passar pela cirurgia, recebendo um coração geneticamente modificado de suíno, o homem passa bem.
Oscilações dos níveis de barragem da região metropolitana de Curitiba, que tem interferência direta no regime de chuvas, levaram a Sanepar a manter o atual rodízio de 60 horas de abastecimento de água até 36 horas com suspensão desse consumo. A tabela para o período até o dia 25 de janeiro segue o modelo 60 horas por 36 horas, até que o nível do sistema possa ser elevado e, assim, o abastecimento voltar ao normal. A informação é da Sanepar. Detalhe importante: chove quase todos os dias, isso a partir do dia 23 de dezembro, mas infelizmente toda essa chuva não fez ainda a Sanepar tomar a consciência de buscar novas alternativas. Quer dizer, você fica 36 horas sem receber água e você vai ver nos dados coletados pela Sanepar no hidrômetro, mesmo assim, o teu consumo sobe e o custo da tarifa também sobe. Há uma coisa estranha aí. Convoca-se as autoridades jurídicas do Estado do Paraná para estar atento no que acontece com a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, que mantém 36 horas de contenção na distribuição de água no município de Curitiba e, mesmo assim, o custo aumenta e é elevado. Coisas estranhas acontecem e convoca-se o Ministério Público a ver o que está acontecendo com a Companhia de Saneamento do Paraná. Detalhe mais que importante: o custo da água na capital dos paranaenses é um dos maiores custos do Brasil. Precisa-se rever isso urgentemente. O Kremlin disse que não vê motivos para otimismo após uma primeira rodada de negociações com os Estados Unidos sobre a crise na Ucrânia. A Rússia faz exigências para que países do Ocidente ofereçam garantias de segurança ao país que tem como comandante Vladimir Putin, para que as tensões sejam amenizadas. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ser positivo. No entanto, disse que as negociações em Genebra possam ter e ser realizadas de forma transparente e também direta. Ele disse ainda que a Rússia não estava estabelecendo prazos, mas não ficaria satisfeita com um arrastar interminável de processos de discussão. Quando se imagina a descida ao litoral do Paraná pela Estrada da Graciosa, além do correr das águas do rio Ninjaquara, possamos também imaginar debaixo da Ponte de Ferro a vista da Baía de Antonina e o azul das hortênsias em flor. E, logicamente, vem à cabeça lembranças de um prato que é a cara do nosso estado. Gente, eu estou falando do barreado. Com mais de 200 anos de tradição em sua história, sua origem é contada por gerações e gerações, e o barreado tem até uma formalidade para sacramentar que ele é o quê? É o mais paranaense dos pratos litorâneos, criado na Assembleia Legislativa do Paraná através do quê? Através da Lei 16.054 de 2009 e oficializada, portanto, como prato típico do Paraná. Se você descer ao litoral, procure saborear o barreado. Tenho certeza que você vai gostar. Por ser o primeiro mês do ano, em termos simbólicos e até culturais, janeiro é o momento em que as pessoas estão mais propensas e começam a repensar sobre questões essenciais da vida, como as relações pessoais com as emoções,
com os planos mentais e pensando em tudo isso durante este mês, a campanha Janeiro Branco está aí para apresentar este ano um tema muito importante. Cuidar inspira. A campanha Janeiro Branco nasceu em 2014 e desde então busca incentivar a consciência das pessoas sobre os cuidados com a saúde mental, além de combater os tabus e mudar os programas de paradigmas que envolvem todo este tema. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, tudo bem, né, Johnny? Zé, tudo bem também? Beleza, ótimo, tudo bem, um abraço a todos. E hoje a nossa plateia com Roberto Caetano dos Santos, esteve viajando com a família e já retornou. Zé, hoje o Curitiba encara o Juventus famoso lá de São Paulo. Mas a meninada do Curitiba no jogo passado contra o Nacional mostrou qualidade, hein, Zé? Dia destes, neste mesmo quadro, o companheiro Luiz Carlos Sabadim, o Birubiru, disse que era uma garotada miúda, sem força, e que nas redes sociais estavam muitos comentários dizendo serem meninos franzinos, sem melhores condições. Era a estreia, e eu disse que com esses garotos precisa existir paciência. E já no jogo seguinte, vem agora aqui o Luiz Carlos Sabadinho Birubiru e disse que o Coritiba fez um belo jogo, que agradou, venceu e se classificou. O Nacional não jogou nada? Eu não assisti o jogo, por isso não vou entrar em detalhes. Mas faço esta alusão. O torcedor sempre, quando o time não joga tudo aquilo, gosta de criticar. Daí o time ganha o jogo, às vezes até não jogando bem, e os comentários são altamente positivos. É a paixão do futebol. É isto que faz o futebol ter vida, ter presença, ter grandes públicos. O Juventus é o adversário do Coritiba. O Juventus é um dos mais simpáticos clubes de São Paulo. O Juventus teve grandes jogadores, revelou extraordinários profissionais para o futebol brasileiro, alguns chegando inclusive à seleção brasileira. Um deles está aqui radicado em Curitiba, o José Hidalgo Neto, o capitão Hidalgo. Foi cria do Juventus para o 15 de Piracicaba, passagem por Santos, pelo Atlético Mineiro e daí anos de Curitiba, onde foi capitão e muitas vezes campeão. O Juventus sempre tem bons times de base e certamente está com uma boa equipe nesta Copa São Paulo. Será um jogo difícil e o detalhe que agora é jogo eliminatório. Ganhou, segue. Perdeu, vai embora. Se empatar, decisão dos tiros livres da marca do pênalti, como diz o nosso professor de arbitragem, Eduardo Vieira. Estou acreditando que o Coritiba possa fazer um bom resultado, bem como os times paranaenses seguirem fazendo boas campanhas nesta competição.
Beleza, um abraço ao Eduardo Vieira, que tá mais feliz do que ninguém. Não sei porquê, gente boa barbaridade. Valeu, Zé. Falou, até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.